Existe alguma prescrição? Porque o pessoal tem maneira de pegar um chá, seja para uma dor de barriga, um enjoo e tal, e coloca a erva seca lá e deixa lá fervendo por minutos e mais minutos. Nesse manuseio da planta na forma de chá, ela pode ser feita tanto da planta verde como a planta seca, tem um limite, é por efusão. Explica para a gente qual a melhor forma de se conseguir extrair, né, as propriedades de uma erva através de chás. Você sabe que, Caliel, eu uso muito, né, de ensinar, né, fazer. A gente tem, primeira coisa, fazer a utilização de um utensílio, né, que não esteja a liberação de substância tóxica, né, isso é importante. Quando a gente pensa, por exemplo, em ferver, né, geralmente a gente usa, né, a população usa muito alumínio, né? Então a gente não ferve plantas medicinais em alumínio, né? Porque a gente sabe que todo mundo já teve essa experiência, né, de ferver uma erva dentro do alumínio, né? E você vê como que aquele alumínio fica escuro, né? Quer dizer, tem um processo de oxidação acontecendo ali dentro, né? Você pode liberar a substância tóxica do alumínio, né, para o chá, né? Então eu gosto muito de utilizar uma coisa que quase todas as famílias têm em casa, que é uma garrafa térmica, né? A garrafa térmica, ela tem uma estrutura de vidro na parte interna, né? E a gente sabe que o vidro não libera substâncias tóxicas, né? E aí a gente pode colocar a erva dentro da garrafa térmica. Aqui a gente pode usar ervas frescas ou ervas secas, tanto faz, né? A gente ferve a água, né? E aí, ao começar a fervura, né, a gente vai verter a água, né, pela lateral da garrafa térmica de forma lenta, né, porque a gente não vai dar um choque térmico, né? E aí a gente fecha a garrafa térmica por 10, 15 minutos e aí está pronto o chá, né? A gente já fez a extração, né? Então é uma forma simples de fazer, né, o que todo mundo tem em casa e tem acesso, né? A gente vai lembrar, por exemplo, plantas duras, né? A gente pode picar ela bem picadinha, né? E aí a gente pode deixar um pouquinho mais de tempo, né? De 15 a 20 minutos, né? Para fazer a infusão dessa parte dura, né? Que aí a gente consegue fazer a extração dessas substâncias. E aí se utiliza geralmente nesse processo de extração, é importante a concentração também, né? Você vai colocar geralmente uma colher de sobremesa, né? De planta seca para uma xícara de água. E você vai tomar geralmente de 3 a 4 xícaras, né, de chá por dia, né, dentro dessa erva, né? Se for fazer mais a utilização mais do que uma, né, nessa processo de extração, que a gente chama de processo de extração aquosa, né, que a gente usa água, a gente pode até fazer, por exemplo, uma composição, né, fazer um sinérgico, que a gente chama, né, potencializar o efeito. Como exemplo, né, a gente pode pensar na erva doce e no tomilho, né, que são duas plantas que têm uma ação digestiva muito importante, mas é um composto muito especial para a parte de pulmão, né? Tosse, gripe, né? A gente vai resfriado, a gente usa muito o tomilho com erva doce. Tem pessoas que dizem assim, não, mas o chá é tão ruim, é amargo, tem um gosto forte, acho que eu vou colocar um pouquinho de açúcar ou um pouquinho de mel. Esse ato de adoçar com açúcar e mel pode atrapalhar o princípio ativo daquela erva e acabar não dando o efeito desejado, Gilson? Geralmente a gente não aconselha a utilização do açúcar, né? No mais, a gente ensina a utilizar mel, né? Para adoçar. E você sabe que a gente tem, hoje em dia, a gente tem algumas ervas, né, que são muito doces, né? Por exemplo, se a pessoa tem algumas ervas realmente que tem um sabor muito desagradável, né? A gente pensa aí no boldo, né, que todo mundo conhece o boldo, né? Ela é uma planta bastante amarga. Por mais que eu coloque açúcar, o amargor você não tira, né? Então, essa coisa de colocar o açúcar, né, a gente pode ter um processo de fermentação. Ainda mais se a gente adoçar e deixar, né? A gente não consumir em seguida, né? Então, a gente evita, né, a utilização do açúcar e a gente usa no mel, né? Ou a gente pode usar uma folha de estévia. Ou tem uma erva também chamada erva doce dos astecas, né? Que é uma planta chamada Lipia dulcis, né, que o próprio nome fala, né, dulcis, de doce, né, é uma erva extremamente doce, então a gente pode estar utilizando, né, para deixar o sabor mais delicado, né, em relação à utilização. Ô Gilson, mesmo sendo... O pessoal, como é que às vezes o pessoal comenta, não, mas é remédio do mato, é planta, tanto faz tomar um copo como tomar uma garrafa, não vai fazer mal. Tem um limite também em relação ao uso de plantas medicinais?
elas podem causar intoxicação se for usado de forma inadequada? Pode, a gente pode, qualquer erva, eu sempre falo assim, toda erva tem uma toxicidade. A questão assim, tem algumas plantas que são mais tóxicas e algumas plantas que são menos tóxicas. A gente vai pensar, por exemplo, numa arruda que todo mundo conhece, né? A arruda, ela tem um potencial tóxico bem elevado. A gente vai pensar, por exemplo, numa camomila, né? A camomila, o potencial tóxico da camomila é baixo. Mas, Gilson, camomila pode causar intoxicação? Pode. Toda substância, ela vai ter a dose, vai chegar a um ponto que vai ter a dose letal. Às vezes, essa coisa entre a dose terapêutica e a dose letal dá uma distância muito grande, né? Mas, geralmente, né, a gente pode, se a gente não usar plantas, por exemplo, que tem um potencial tóxico baixo, né, a gente consegue fazer utilização sem causar intoxicação. E muitas vezes é importante lembrar, né, mesmo que não tenha um potencial tóxico elevadíssimo, né, a gente pode potencializar a ação de um medicamento, a gente pode ter uma interação com alimento, né, então é importante sempre ter uma orientação, né, para a gente não ter algum dano, né, causado por a utilização de planta medicinal. Toda planta, né, que tem... Porque assim, a gente vai sempre lembrar, uma planta medicinal, ela possui substâncias, né? O que a gente chama, às vezes, de princípio ativo, né? A gente vai pensar, por exemplo, no próprio café, que todo mundo conhece, né? Uhum. O café possui cafeína, né? É a substância, é o princípio ativo. A gente tem medicamentos, por exemplo, que utilizam a cafeína junto, né? Por exemplo, eu vou tomar, sei lá, um anti-inflamatório que causa sonolência, eu uso a cafeína para fazer com que a pessoa não entre nesse estado de sonolência durante o dia. Então, assim, a gente pega a camomila, por exemplo, tem substâncias lá dentro da camomila, como o azuleno, né? O azuleno é uma substância, é um óleo essencial, né? Uma substância volátil, né? Que se a gente ferver, por exemplo, a gente perde, precisa até usar a garrafa térmica para extração. A camomila, ela tem uma ação especial no organismo que é como calmante. Então, ela atua no sistema nervoso central, ela vai diminuir a excitação do sistema nervoso central. Contudo, né, a camomila, ela também tem ação, né, chamada de antiagregante plaquetária, né? O que é isso, Gilson, né? É uma substância, né, que provoca, né, impede, né, a coagulação sanguínea, né? Então, a gente tem uma ação de fluidificar o sangue, né, de tornar mais difícil o processo de coagulação do sangue. Então, a gente olha que coisa importante, né? A gente pode causar uma hemorragia, por exemplo, com o consumo exagerado da camomila. Dentro da camomila, a gente tem substâncias como a apigenina, né? Que é uma substância que é um flavonoide, né? Um pigmento, né? Não é aromático, não é volátil, né? Então, se a gente ferver, por exemplo, a camomila, a gente acaba não perdendo, né? E a gente pode extrair mesmo no processo de infusão na garrafa térmica. E essa substância, ela tem uma ação hormonal. Olha que coisa interessante, né? Então, a gente vai pensar, por exemplo, se a mulher tiver um câncer de mama, hormônio dependente, né? Se a gente utilizar a camomila frequentemente, né? Nesses casos, né? A gente pode até atrapalhar um tratamento médico, por exemplo, né? Interessante. Quais são as outras ervas que a gente tem que tomar cuidado? Assim, claro que todas temos que tomar cuidado, mas aquelas que você acha que a gente tem que tomar um cuidado especial para não exagerar, porque pode complicar a nossa saúde? A gente tem assim, toda planta, eu diria que toda planta tem o seu cuidado, né? A gente vai pensar, por exemplo, eu sei que no Nordeste tem muito aí o guaco, né? O guaco, ele é uma planta que impede a absorção da vitamina K, que é um fator de coagulação. Ele é uma outra planta que também pode causar hemorragia se a gente fizer a utilização durante muito tempo, né? Com um período longo, né? Então, é importante, né, que a gente tenha, né, essa coisa de cuidado, né? A gente pode usar, por exemplo, a espinheira santa. A espinheira santa, ela tem uma toxicidade muito baixa, né? Mas a gente vai pensar sempre, ela tem um tanino na substância, né? Então, o tanino, ele tem uma função que é quelar, ele gruda determinadas substâncias, por exemplo. Então, um cuidado especial, né? Todas as plantas taninosas, como um caju, né? A gente vai fazer sempre ter um cuidado especial. Misturar um suco de caju com medicamento não seria uma boa ideia, porque a gente pode quelar o medicamento e perder o medicamento. A gente pode pensar em outras plantas que a gente usa normalmente. Por exemplo, eu sei que no Nordeste tem muito mulungu, né?
O mulungu é um calmante, um ansiolítico, é bom para síndrome do pânico, mas é uma planta que vai potencializar o efeito de calmantes. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter essa utilização junto com calmante, por exemplo. Se for ter, tem que utilizar em doses pequenas, né?